o rei dos Gergestitas, o rei dos Jebuseus, o rei dos Cananeus, o rei dos Hititas e o rei dos Ferezeus. 5 Cada um deles ergueu um muro ao redor da cidade. Anteriormente, porém, já o filho do rei do Egito, Mesrim, havia fundado a cidade de Jericó. No deserto, Ismael converteu o moinho manual em moinho de trabalho escravo. 6 No 100º ano de vida de Isaque, este abençoou a Jacó, que contava 40 anos de idade. Depois de recebida essa bênção do seu pai, ele desceu ao oriente. Quando certo dia ele foi ao deserto de Beerseba, ali pegou no sono. Ao adormecer, tomou de uma pedra para servir-lhe de encosto para a cabeça. 7 Então em sonho ele presenciou uma visão. Da terra partia uma escada e a sua extremidade alcançava o céu. Os anjos de Deus desciam e subiam por ela, e no alto dele estava o Senhor. Então Jacó acordou do seu sono e disse: em verdade, esta é a morada de Deus. 8 Depois tomou a pedra que lhe servira de encosto, ergueu um altar, ungiu-o com óleo, fez uma promessa, dizendo: de tudo o que possuo oferecerei uma 10ª parte a esta pedra. 9 Para os que entendem, é evidente, a escada vista por Jacó representa a cruz do Redentor. Os anjos que por ela subiam e desciam são os servidores, como Zacarias, Maria, os magos e os pastores. O Senhor postado no alto da escada é o Messias, que pende do alto da cruz, para depois descer ao mundo inferior e redimir-nos. 10 Depois de haver Deus mostrado ao piedoso Jacó a cruz do Messias, através da escada e dos anjos, bem como sua descida aos infernos para nossa salvação, a igreja, a casa de Deus, e o altar da pedra, a oferta dos dízimos e a unção pelo óleo, Jacó seguiu o seu caminho para o oriente, e lá Deus mostrou-lhe o batismo, pois ele viu 3 rebanhos que estavam junto a um poço. 11 Uma grande pedra estava colocada na abertura do poço. Jacó foi lá e removeu a pedra, dando de beber às ovelhas do irmão de sua mãe. Depois de haver dado de beber às ovelhas, ele tomou Rachel e beijou-a. 12 O poço era o batismo, que ficara oculto às gerações e às estirpes. O piedoso Jacó e os 3 rebanhos de ovelhas dão-nos a imagem das 3 subdivisões do batismo: o dos homens, o das mulheres e das crianças. 13 O fato de Jacó ter visto Rachel, que vinha com as ovelhas, mas não havia-lhe abraçado e beijado antes de ter removido a pedra da boca do poço e dado de beber às ovelhas, indica a lei dos membros da igreja, segundo a qual só abraçam e beijam as ovelhas do Messias após o batismo, depois de terem emergido e se revestido da força da água. Só então abraçam e beijam os filhos da igreja. 14 Durante 7 anos Jacó serviu a Labão, e só então lhe foi concedida aquela que ele amava. Isto significa que os judeus, que prestaram servidão ao faraó, rei do Egito, e depois saíram desse país, não foi concedido o testamento da igreja esposa do Messias, mas somente o Velho Testamento, gasto e deteriorado. 15 Isso representa a primeira filha recebida por Jacob. Os seus olhos eram feios, enquanto que os olhos de Rachel eram bonitos e o seu rosto brilhante. Sobre o primeiro testamento fora estendido um véu, de sorte que os filhos de Israel não puderam ver a sua beleza. O segundo testamento, porém, é pura luz. Capítulo 31 Jacó e seus filhos. Jacó tinha 77 anos de idade quando recebeu a bênção de seu pai. Na idade de 89 anos, gerou de Li o seu primogênito, Ruben. São os seguintes os filhos de Jacob: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Esses foram gerados por Lia. José e Benjamim são os filhos de Rachel. Dan e Naphtali são de Baíla, escrava de Rachel. Passados 20 anos, Jacó tomou para junto do seu pai Isaque. A vida toda de Isaque alcançou 180 anos. Tendo Levi 31 anos de idade, faleceu quando Jacó contava 120 anos. 23 anos após a volta de Jacó de Harã, José foi vendido aos madianitas. Isso aconteceu em vida de Isaque, e todos deploraram profundamente. 3 Quando Isaque morreu, Jacó e Esaú, e seus outros filhos, sepultaram-no junto de Abraão e Sara. 7 anos mais tarde, faleceu Rebeca, e foi enterrada junto de Abraão, Isaque e Sara. Rachel também morreu e foi sepultada junto deles. 4 Judá, filho de Jacó, casou-se com a cananeia Batsua, seu pai. Jacó entristeceu-se por ter ele tomado uma mulher da estirpe de Canaã. Falou então Jacó a Judá: não permita o Deus dos nossos pais Abrão e Isaque que a geração de Canaã se misture com os meus descendentes. 5 Da cananeia Batsua nasceram Lier, Onã e Sela. Judá escolheu Tamar para seu primogênito como esposa, mas por este viver em coito sodomita com ela, Deus o fez morrer. 6 Então Judá entregou Tamar a Onã, mas cada vez que este tinha o seu sêmen quente, a ponto de introduzi-lo em Tamar, lançava-o fora. Então Deus fê-lo morrer também. Assim,
Deus não permitiu que a estirpe de Canaã se misturasse com a estirpe de Jacó, pois este havia suplicado ao Senhor que a geração de Canaã, primogênito de Cão, o impúdico, não se mesclasse com os descendentes do tronco dos pais. 7 Deus fez com que Tamar fosse para a rua. Então Judá deitou-se com ela de maneira impura. Ela engravidou e deu à luz Farés e Zeracho Jacó, com todos os seus descendentes. Desceu ao Egito, para junto de José, e lá permaneceu por 17 anos. 8 Morreu aos 147 anos de idade. José tinha 56 anos quando seu pai morreu. No 12º ano de Cate, os médicos sábios do faraó a embalsamaram-no e José levou-o de volta, sepultando junto de Abraão e do seu pai Isaac. Capítulo 32 Os troncos de Jacó. Existem escritores que afirmam que, a partir da morte de Jacó, as estirpes se intercalaram e misturaram-se entre si, mas assim não procede à luz da verdade, pois há 2 ramos de gerações, uma das estirpes e outra dos filhos de Israel. 2 Quando saíram do Egito, Judá gerou Farés, este gerou Esrom, este Arão, Arão gerou Aminadab, e este Naasson, que foi príncipe em Judá. Aminadab deu a irmã de Naasson a Eleazar, o filho do sacerdote Arão. Dela nasceu o sumo sacerdote Pleixias. Este, com a sua oração, manteve afastada a peste. 3 Mostrei-te, portanto, que de Aminadab, pela irmã de Naasson, procedeu o sacerdócio dos filhos de Israel, e do irmão dela, Naasson, a realeza. Dessa forma, o sacerdócio e a realeza dos filhos de Israel são oriundos de Judá. 4 Naasson gerou Selia, e Selia gerou Boaz. Observa agora como a realeza procedeu de Boaz e da moabita Ruth, pois Boaz, já velho, casou-se com Ruth, para que Lote, sobrinho de Abraão, pudesse participar do ramo da realeza. 5 Assim, Deus não recusou ao justo Lote a recompensa pelo seu trabalho, pois sacrificara assim terra estrangeira, juntamente com Abraão, e acolhera em paz o anjo do Senhor. Lote, o justo, também não foi censurado por ter deitado com suas filhas. 6 Deus concedeu a semente desses 2, que dela se originasse o ramo dos reis. Dessa forma, o Messias nasceu da semente de Lote e de Abraão, pois, da moabita Ruth nasceu Obed, de Obed nasceu Isai, de Isai Davi, e de Davi, Salomão. Estes procedem da linhagem da moabita Ruth, filha de Lote. 7 Da amonita Naema, outra das filhas de Lote, que Salomão tomou por mulher, nasceu Jeroboão, que foi rei, depois de Salomão. Salomão teve muitas mulheres, 700 por casamento e 300 como concubinas.